Hoje eu estou aqui com dois Lucas. O Pet, que vocês já conhecem, que dá o recado e muitas participações aqui com a gente na hora da palavra. E este Lucas aqui, eu queria que ele falasse um pouquinho aí do que você faz e da tua experiência, aquilo que você contribui aqui na Vila. Acho que é importante também o pessoal saber. Boa, boa. Bom dia, pessoal. Bom dia, comunidade. Prazer enorme estar aqui. Espero que não seja a última vez, né? Teve uma segunda, né? Já teve a primeira, né? Cortar a transmissão lá. Mas eu tô aqui na Vila desde 2016. Originalmente minha área de letras, mas atualmente eu trabalho com marketing digital. E sou marido da Bia, que está com aquela câmera apontada para mim como se fosse uma arma esperando. As piadinhas que eu vou fazer aqui, brincadeira. Mas a Vila foi esse lugar que me acolheu no momento em que eu passava por uma crise espiritual muito grande e saí do movimento evangélico muito truculento e cheguei aqui, encontrei acolhimento, comprometimento com a palavra e estou aqui desde então servindo e sou apaixonado por esse lugar também. Legal, é bom demais contar com você, Lucas. Nessa fase aqui, nas primeiras semanas do ano, a gente está falando, como vocês ouviram aqui no recado, falando dos ministérios, falando das áreas de oportunidade de serviço aqui da Vila e falando também das oportunidades que você tem, pensando nos segmentos, né? O trabalho com jovens adolescentes, e você vai ouvindo aí cada uma das pessoas da equipe pastoral. Eu sou responsável por uma das áreas que eu represento e que eu faço aqui, é o trabalho com casais. E vou falar sobre isso hoje, né? Ainda que eu fale sobre relacionamentos e é aplicável a todas as relações, mas vai estar nesse caminho. E se o assunto provocar você e você quiser ouvir ou quiser participar mais, nossos encontros de casais, eles só tem 4 durante o ano. Então, a oportunidade é escassa, mas é relevante, né? Então, você pode vir participar com a gente. 3 a gente faz aqui e 1 a gente faz uma viagem para algum lugar aí. E logo a gente começa a divulgar tudo isso e vai ser, né, eu espero que seja bom. Na última vez a gente teve, né, nas últimas vezes todos a gente teve muita boa participação e espero que você tenha essa oportunidade, que você aproveite essa oportunidade. Entrando no assunto, né, eu vou falar sobre a maturidade, né, nas nossas relações, a maturidade, e eu coloquei o nome que é maturidade do amor, porque o tema maturidade é um assunto que é bem presente naquilo que Paulo escreve para as igrejas. Ele está sempre dizendo: eu quero falar de um jeito mais profundo com vocês, não estou conseguindo, eu queria já estar falando de outro assunto, mas eu preciso falar mais leve que vocês não conseguem, parece que vocês não se desenvolvem como deveria. E ele vai trabalhando nessa provocação, e ele, em vários momentos nas cartas, ele fala sobre isso. Quando ele está falando sobre isso, ele quer expressar isso de uma forma bem intencional, ele apela para essa questão da maturidade. Daqui a pouco a gente vai ler o texto e vocês vão perceber isso. Mas, quando a gente está falando sobre amor e pensando naquilo que como que eu trago todos vocês aqui para a gente considerar o amor como um tema importante. Tem um autor, que é pastor, psicólogo, conselheiro de casais, que é bem conhecido pelo que ele escreveu. O nome dele é Gary Chapman. Ele escreveu o livro 5 Linguagens do Amor. E se você teve em alguma igreja nos últimos 30 anos e passou por lá uns 6 meses a 1 ano, pelo menos você ouviu sobre isso. Talvez você tenha feito até aqueles testezinhos, você sabe a tua linguagem. Na hora que eu estou falando aqui, você fala: é minha linguagem, ninguém me ama na minha linguagem. Comida é linguagem, alguém pensou. Né? E vai ser esse caminho do Gary Chapman. Uma coisa que é interessante é que, do ponto de vista do conteúdo, deu muito certo. Eu li essa semana que ele já vendeu mais de 8 milhões do conteúdo principal. Só que veio várias coisas de conteúdo paralelo. Segundo o cara certo, ele começa a escrever, e tem 5 linguagens do amor para homens, porque eu acho que os caras, né, não entendem o conteúdo principal, aí tem que ter uma coisa específica masculina. Aí tem 5 linguagens do perdão, 5 linguagens do amor para as crianças, e tem várias outras coisas assim, devocionais, as 5 linguagens do amor. E eu fiquei impressionado com uma coisa, sexta-feira. Tem 5 linguagens do amor para colorir. Fiquei curioso, não que eu vou comprar, mas eu acho que deve estar naquela linha, sabe aquele negócio de não ter TV em casa? Para os casais?
Aí fica meio sem o que fazer, compra um livro para colorir, para ver se compreende melhor aí a interação, né, das 5 linguagens do amor. Mas, basicamente, essa é uma forma de falar. E, para quem está vendo aí o conteúdo dos coachings, os caras aí foi perfeito, porque tudo que for 3, 5, 7, 8, 10, eles têm. Na hora que eles veem uma capa de 5 linguagens, o que eles fazem? Vira conteúdo de coaching, e aí os caras começam a mandar. Então, é provável que você tenha... Se você não é de igreja, você já viu e é alguém que pegou um conteúdo e adaptou e está usando aí para dar curso, para oferecer essa forma de comunicar. Mas esse negócio de linguagem, ou de forma de comunicar, ou de explicar, ou de apresentar as faces do amor, não é exclusivo desse autor, né? Tem outras formas de fazer isso, e é bem antigo, né? A gente vai encontrar os gregos usando outras palavras, fazendo distinção, né, das formas que o amor se apresenta. O que você mais conhece é ágape. Ágape você deve ter lido em algum lugar, visto em algum lugar, ouvido algumas vezes. Ágape como amor, né? Para descrever em uma palavra só seria o amor, serviço. Né? Descrever uma palavra só é difícil, porque esse é o principal. Mas aí tem outras palavras que têm a ver com isso, que têm a ver com, essas faces da apresentação do amor, né? Storge, que tem a ver com afeição, filos, amizade, eros, o erotismo, e tem outros ainda, ludos e assim por diante. Mas o importante é que a gente não deve desprezar nenhuma dessas formas, e tem um jeito, né, de você experimentar o amor aí que pode ter mais presente aí na sua relação familiar, na sua vida no dia a dia. E eu queria perguntar aqui para o Pet, para o Lucas, vocês cresceram num ambiente onde o amor era expressado com liberdade? Conta aí um pouquinho de como foi essa experiência. O Simval manda o esboço, né, e as perguntas durante a semana para a gente, eu já estava pensando. Eu fiquei muito impactado com o filme Ainda Estou Aqui. Não sei quantos assistiram, tem indicado ao Oscar e tal. Fiquei tão impactado que comecei a ler o livro, né, que deu origem ao filme. E aí no livro a gente vê mais a história da Eunice, que no final da vida dela ela começa a ter Alzheimer. E o autor ele vai traçando um paralelo entre a memória e o afeto, como isso está relacionado. E, de alguma forma, na minha família a gente tem lidado com isso, com minha avó já vai fazer 94 anos. Então, ela está com, não sei se sinais de senilidade ou realmente o Alzheimer. Então, às vezes, eu chego lá para visitá-la, ela fica olhando para mim, demora um tempinho até cair a ficha que é o neto preferido dela que está ali, né? E eu fiquei pensando, como que eu demonstro amor para minha avó nesse momento? E como a memória é importante na construção do afeto, né? E aí, eu lembrei da minha infância, respondendo a pergunta do Simval, de que forma eu me senti amado, né? Vou dar um spoiler, eu sou do tempo de qualidade. Essa é a minha linguagem do amor. E as memórias que eu tenho de infância não são de quando eu ganhei um videogame ou quando eu fiz, sei lá, quando meu pai me disse alguma coisa muito importante. Quando eu procurei responder a pergunta do Simval, em qual maneira eu fui amado a minha linguagem, eu lembrei de um passeio no parque, que minha mãe comprou um frango assado, pão francês, e a gente fez um piquenique no parque. Ou eu lembrei de um momento que minha mãe me ajudava a fazer o caderno de caligrafia. Eu nem sei se existe mais caderno de caligrafia, as crianças nem escrevem mais, é tudo iPad hoje, né? Mas minha letra era muito feia, e aí minha mãe sentava, colocava a mão sobre a minha mão e fazia os contornos bonitinho. Então, melhorou um pouco a minha letra, mas... E tempo de qualidade é isso. Às vezes a gente acha que o tempo de qualidade é só gastar conversas importantes, mas tempo de qualidade para quem é dessa linguagem é assistir uma série junto, ver um vídeo do YouTube junto, passar tempo junto. Então, quando eu respondi isso, eu lembrei, nem era a linguagem da minha mãe. A linguagem da minha mãe, da maioria das mães, é
atos de serviço, né? Mas foram formas que ela demonstrou amor e que eu me senti amado, sim. Foi muito interessante. Legal, legal. Mas eu cresci num lar em que o meu pai era militar e a minha mãe era muito pentecostal. E ela era tão pentecostal que eu me habituei, quando era criança, a dormir no meio da roda das irmãs, das rodas de oração, as tias do coque, sabe? Tanto que até hoje eu ouço uma rasteirinha de madeira batendo no chão, já dá vontade de encostar e dormir, tirar um sono. Mas alguém diria que essa combinação de fatores me colocaria num lar em que eu seria muito rígido, né? Mas, na verdade, eu sempre tive a sensação de que eu poderia ir, errar, e eu voltaria e seria acolhido pelos meus pais. A gente sempre teve essa troca. E um exemplo muito engraçado disso, que eu tenho certeza que essa experiência aqui não é única, quem é filho de pais pentecostais com certeza já passou por isso, que era quando eu aprontava ou tinha alguma discussão com a minha mãe, alguma coisa nesse sentido, ficava ali meio de castigo e tal, e eu ia dormir, eu estava quase pegando no sono, ela abria a porta do quarto, chegava, se sentiu já o cheiro do óleo de unção, sabe aquele cheiro que começa a tocar até diante do trono na sua cabeça, assim? E ela vinha, começava a orar na minha cabeça, assim, como se entregasse para Deus, né? E eu sei hoje, olhando, né, em retrospectiva, com certeza era uma demonstração de afeto e de amor naquele momento. Legal, legal. As mulheres, né, as mães, nos carregam, né, por 9 meses e na barriga e pela vida toda, né? Várias delas, né? A vida toda carregam a gente em oração. Também é a minha experiência. Bom, as 5 linguagens do amor, se você não lembra, ou né, é possível que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas desse autor que eu estou mencionando, tem vários que escrevem sobre isso, mas desse autor que eu mencionei, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, né, dar presentes, atos de serviço e toque físico. São essas. E você já ouviu aqui, né, eles entrando nisso. E o desafio que a gente tem nas relações familiares e principalmente na relação conjugal, de descobrir qual que é a língua que o outro fala, né? Que o outro experimenta o amor, né? E uma dos exemplos aí durante a semana, numa leitura, eu encontrei, o exemplo é como uma estação de rádio, né? Manda o seu sinal numa determinada frequência. E se você não tiver com o aparelho ligado naquela frequência, né, sintonizado naquela frequência, você não consegue ouvir o programa, você não vai conseguir ouvir o rádio. Então, essa é um exemplo sobre essa questão da linguagem. Ela pode estar sendo transmitida e se você não tiver sintonizado, e aí esse é a proposta, né, de considerar como que eu estou ouvindo isso. Mas quando a gente está falando desse tema, amor, ele permeia de diferentes formas, com histórias e com profundidade em vários textos bíblicos. O texto, quando a gente está falando sobre amor, o texto que fala disso e repete a palavra muitas vezes é 1 Coríntios 13. Você já deve ter ouvido e lido, e é esse texto, é nesse campo que a gente vai considerar hoje a nossa reflexão. Você pode ler para a gente, Pet? Leio 1 Coríntios 13. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo.
Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Essa turma aqui, essa igreja de Corinto, então, considerando a igreja em formação. Então, como qualquer igreja na sua existência, em algum ponto ela foi um pequeno grupo, né, lá atrás, e essa formação foi aumentando de 10 para 15, para 20, para 30 pessoas. Se pegar a história dessa igreja aqui, vai, né, procurar alguém aqui que estava lá no começo, que estava antes, em 2016, ele falou aqui. Então vai lembrar dos diferentes momentos onde o grupo foi crescendo e experimentando isso. Aqui, a igreja de Corinto, então, está nesse processo. Paulo está mandando uma carta para eles para explicar como vive igreja. Como que vocês podem viver, experimentar esse processo de ser igreja. Quando eles estão chegando, então, imagina essa parte inicial que Paulo estava lá junto com eles, era o grupo lá de 10 e cresceu, imagina que ele sai de lá, está num determinado tamanho, e de repente começa a chegar mais gente. E quando a gente chega num lugar, você não compreende muito bem qual é a cultura, e você traz o que você tinha lá fora, aonde você viveu, onde você aprendeu. E estava acontecendo isso, esse pessoal que vivia naquela cidade, e estava trazendo a experiência da cidade para dentro da igreja. No fim das contas, a gente não consegue se livrar completamente dessa cultura, mas esse povo estava vivendo tudo que eles tinham aprendido fora. E quando você começa a ler esse texto aqui, você vai encontrar eles com um sentimento meio de divisão, mas era o que eles estavam acostumados a viver. Eu gosto mais de tal pessoa, eu gosto mais de tal líder, eu prefiro Pedro, o outro prefere prefere Paulo. E aquela conversa, porque era assim que eles tratavam. E eles Paulo está escrevendo dizendo como que eles devem se comportar, como que deve ser a vida dentro desse grupo. E vai descrevendo. Então, uma sociedade como essa, cheia dos elementos da vivência conhecida por eles. Uma igreja mais internacional, até do que é a nossa aqui. Né? Gente vindo de diferentes culturas e tá todo mundo convivendo ali. E nesse processo, nesse ponto aqui, nesses 3 capítulos, né? No capítulo 11, né? A gente tem ali ele explicando como é que as coisas acontecem, a adoração, a ceia, dizendo como a ceia deve acontecer, mas falando sobre a diversidade. Como vocês são diferentes, e a gente é diferente, e essa diferença a gente celebra. O que acontece é que as nossas diferenças nos separam na cultura da cidade. A nossa diferença tende a ser um ambiente de separação social. A separação porque gosto desse homem político ou daquela outra. Essa separação acontece fora. E aqui dentro nós estamos unidos em Cristo. E quando nós estamos unidos em Cristo, nós temos uma outra experiência. E essa cidade era muito pluralista no sentido religioso, de experiências religiosas diferentes. Então eles trazem não só a cultura, mas a experiência religiosa, que é o ambiente onde eles querem. Bom, se aqui é uma igreja, se aqui é uma experiência religiosa, vamos repetir o que eu fazia lá no outro lugar. E ele começa a explicar esse jeito. Então, uma sociedade liberal, uma sociedade sexualizada, uma sociedade hedonista, né? com templo para deuses e deusas, com prostituição cultural, com sacerdotisas, e tudo isso ele está explicando e ensinando para eles. Como é que vocês vivem? Aqui a gente vive de outro jeito. Esse pessoal que é muito erotizado, numa experiência do amor, apontando quase sempre para as relações erotizadas, ele está falando, não, o amor aqui, ele começa a explicar aí nesse texto, ele fala o que é e não é. O que o amor é? E se você ler aqui, o amor não é, o amor é. E ele começa a fazer essa distinção e vai explicando como que isso acontece. E nessa relação, como que são os dons, como nós somos diferentes. Aqui no texto do capítulo 12, explicando esse exemplo do que é corpo, e a gente usa bastante isso, né?
Nós somos como um corpo e com diferentes funções, e ele vai aplicando isso, e isso é aplicado em outros textos também, mas assim a gente chega nesse ponto onde ele vai falar sobre o amor. E no versículo 11, ele descreve o amor, mas ele apresenta um processo. Quando eu era menino, né, na versão que o Pet leu, criança, né, a palavra pode funcionar aqui também, né, menino ou criança, pensando naquilo que seria até os 11 anos. Né? Quando eu era criança, falava como criança, ou falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, lembra do que falei no começo, falando sobre maturidade. Em outro ponto, em Efésios capítulo 4, ele fala sobre isso também. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, tem algumas coisas na maturidade de idade que é esperado que seja encontrado em pessoas que já estão mais velhas. E nós, mais velhos, estamos ensinando as crianças. Aquilo que você fala para o teu filho, para o teu sobrinho, para o teu primo, teu priminho. Você vai dizer coisas para ele que para ele aprender porque ele ainda não está maduro. Você vai dizer, não aceite bala de estranhos. E tem coisa que não funciona mais falar para alguém que está adulto. Então Paulo está falando, olha, eu sei que é um processo. Eu sei que o que eu estou falando aqui talvez esteja mais distante da tua experiência. Mas quando eu era menino, estava nesse caminho. A gente está nesse processo de maturidade. O amor é isso. O propósito de estar escrevendo e falando desse assunto aqui, as pessoas não enganem vocês, como uma criança pode ser enganada. Que você não fique sendo jogado de um lado para o outro, para que os homens, em sua esperteza, não engane você. Então, a experiência do amor, então, é um lugar onde a maturidade precisa ser experimentada. Ele está chamando para isso. E olha só, é difícil considerar isso, né? Porque é possível que alguém, em sua esperteza, esteja manipulando, possa nos manipular usando a linguagem do amor. Ruim, né? Se a linguagem do amor é domínio público e alguém consegue saber qual é a sua linguagem do amor, ele está falando a sua língua e pode, na verdade, ser um homem esperto ou uma mulher esperta te enganando. E alguns de nós, infelizmente, já experimentamos traição na amizade, traição nos relacionamentos. E aí você lidar com o fato de que pode ser alguém que você entregou o seu amor a essa pessoa, e essa pessoa é uma dessas que em sua esperteza te seduzia. Aliás, a palavra sedução está no campo do amor. Mas também, quando fala do inimigo das nossas almas, fala que ele é sedutor. E esse é um fato importante. Mas, considerando esse processo adulto, menino, vamos falar desses níveis, né, da maturidade do amor. O nível de maturidade bebê. Né, já que ele está falando de criança, vamos pensar nisso. O bebê, ele tem ele considera que ele é o centro do mundo. Ele nem pensa que tem mais nada em volta dele. É só ele. E as necessidades dele. Tem a ver com essa maturidade. E a gente vai encontrar pessoas que, apesar de estarem adultas, ainda se relacionam com essa maturidade, esperando ser o centro nas relações. E quando ele perde o centro da relação, ele desanda na agressividade. Ele não aceita não ser o centro. Isso não é maturidade. Também não é maturidade quando é criança. E considerar criança, então, 11 menos. 11 menos é a hora que você descobriu que você não está sozinho no mundo, que você tem seu irmão, sua irmã, você tem que compartilhar, tem que dividir as coisas. E só você sabe como foi difícil dividir o quarto. Era beliche, talvez, na sua casa, na minha casa era. Mas era difícil de dividir. Porque quando eu estava em cima, reclamava que eu me mexia muito, e atrapalhava quem estava embaixo. E quando eu estava embaixo, era eu que reclamava. Era difícil de compartilhar. E tinha outras coisas que precisavam compartilhar. Quando a gente vai almoçar, tem que lembrar que mais alguém vai comer. E que não é só eu. Então a maturidade, ela leva a gente para considerar que tem mais gente na relação. Então tem relação que ela é imatura e tem esse desafio o tempo todo de considerar que tem mais alguém nessa relação. Não sou eu, mas eu queria que fosse só eu. O melhor é para mim. Se é para decidir, o melhor é para mim, o maior é meu, sou eu. E essa é a pressão das relações quando o amor está nesse nível 2 de maturidade. No nível 3 de maturidade seria o adolescente. E no que a gente vai considerar que é essa maturidade, então considera, e aí
adolescentes que estão aqui, considera aí, não sei se você sabe, mas todos aqui que fomos adolescentes, a gente se lembra sobre a curva do humor. Tem hora que você está super feliz e meia hora depois você está deprimido, aparentemente. Tem uma curva do amor que ela se movimenta rápido. Às vezes movimenta em um dia, 2 ou 3 vezes, às vezes movimenta em uma semana. Mas é imaturidade considerar que você travar o seu humor no mau humor é imaturidade. Eu sou assim, mal-humorado. É importante considerar que essa não é uma característica boa. Ainda que alguém diga, eu sou assim, mal-humorado. Não é legal, viu? Se ninguém te disse, fui lá na igreja e o pastor me disse que mau humor não é característica boa. Hora de tratar isso aí. Tratar isso aí. Sabe por quê? Porque para nós cristãos, discípulos de Jesus, fruto do Espírito é alegria e paz. Mau humor não tem a ver nem com alegria nem com paz. Podia falar dos outros, nem longo ânimo. Aí tem outras coisas, né? Então considera isso. Se está faltando isso, tem a ver com a relação e a maturidade na sua relação com Deus. E quem está perto de você, aí você sabe, está sofrendo muito. Quem está perto de você está sofrendo. Maturidade, se a gente estivesse considerando, não estivéssemos falando aqui de ser discípulo de Jesus e andar e aprender com Jesus, a gente chegar no nível 4 aqui, que é o adulto, estaria ótimo. Já está ali, já sabe das coisas, já está mais maduro. Mas lembra que o adulto, ele ajuda em tudo que tiver ao seu alcance. E tem uma coisa, né, no adulto, que ele gosta quando as coisas são feitas do seu jeito. Então lembra que se as coisas forem feitas do seu jeito, você vai gostar. Eu quero te dizer que você está no lugar certo para ser seduzido e enganado. Porque se tem uma coisa que é fácil de você enganar o outro, é fazer do seu jeito. Aliás, todo mundo que trabalha com vendas aqui já estudou as personas. E o que você aprende quando você estuda as personas em vendas? Faça, descobre o cara, descobre o que ele gosta e fala do jeito que ele gosta de ouvir. Você está sendo manipulado, seduzido. Então nós não estamos falando nesse ponto. Olha que desafio que você entrou. Quando as coisas são do seu jeito, você está no lugar perfeito para ser manipulado. Então tem gente que está manipulando você e não está dizendo a verdade. Ele quer vender. Olha que desafio esse. Quando nós estamos falando então de amor e de maturidade, a gente está falando do amor cristão. E aí a gente está entrando em um outro lugar, é outro campo. Mas é um lugar onde você vai ficar mais à vontade quando você opera nesse lugar, quando você tem a sua experiência de amor aqui. Eu queria agora ouvir de vocês aí sobre como que você e seu cônjuge, vocês sentem essa relação da linguagem do amor, de sentir amado e amar. Agora é mais difícil que minha cônjuge está aí. Chegou, né? Ela chegou. Chegou no primeiro culto, ela não estava. Será que ela estava ouvindo, né? A gente vai fazer 10 anos de casado agora. Que legal. E o primeiro livro que a gente leu junto foi 5 Linguagens do Amor. Antes de casar, começo do namoro, e acho que deu uma poupada em vários atritos que a gente teria no caminho, né? Eu lembro de uma figura que eu ouvi, né? De quando o homem casa, o homem e a mulher se casam, eles se tornam um, né? Figura bíblica. Mas esse se tornar um, não é tipo assim, tornou um. Parece que você vai ali, lapidando até ficar um, assim, tem um processo ali, né? E você traz a bagagem da sua casa, cada um tem uma criação diferente e tem uma linguagem diferente, né? No livro, o autor fala sobre tanques de amor, encher o tanque do amor do seu companheiro, né? E a forma que você faz isso é falando, se expressando através da linguagem do amor dele, ou dela, e não da sua. Então, eu sou tempo de qualidade. Eu fui criado por uma mãe que atos de serviço. Mas a minha esposa, como a maioria dos cônjuges, não tem a mesma linguagem que eu. Ela é presentes, dar presentes. E você ouve assim, presentes, ela gosta de ganhar presentes. É justamente isso. Mas é para além disso. Então, alguns detalhes eu comecei a perceber que para ela faziam muita diferença e para mim
nem ligava. Então, por exemplo, até hoje a gente comemora a data do nosso aniversário de namoro. A gente já está quase 10 anos casado, mas é importante. E aí tem a ver com a linguagem, com o jeito que ela entende que é amada. Então, na relação conjugal tem isso. Não basta você se comunicar por meio da sua linguagem. Para um casamento dar certo, é preciso que você aprenda, que o outro te ensine como comunicar por meio da linguagem que ele entende que é amado, né? Então, acho que esse é o desafio. Agora, eu só não sei porque eu e o Lucas estamos aqui para falar de maturidade no relacionamento. Acho que foi eu escolhi errado. Pegaram o time do encontro de casais, do último encontro de casais, certeza. Mas quando eu recebi o esboço também, estava lá, qual a linguagem de amor do seu cônjuge? A primeira palavra que veio na minha cabeça assim, foi brusinha, certeza. Mas Bia e eu nos casamos no primeiro ano de pandemia e o nosso casamento estava marcado para março e a gente não sabia que ia ter pandemia, estava na Europa ainda e chegou aqui e a gente teve que mudar tudo, todos os planos. E aí, de repente, a gente se casou e foi ficar 24/7 dentro de casa, os dois, com culturas totalmente diferentes. Então, foi um período muito complexo, né, de muito aprendizado. Mas a gente conseguiu se encontrar. Eu acho que quando eu li o esboço e vi toda a discussão, ficou uma coisa para mim muito clara, que assim, eu sou uma pessoa cronicamente angustiada. Eu sou uma pessoa que eu sinto o peso do mundo, da máquina do mundo. E uma pessoa que é cronicamente angustiada, ela tem uma expectativa sobre o cônjuge, ela projeta isso no cônjuge, ela espera que o cônjuge enxergue aquilo em você. E tanto que, até falar da questão da verdade, a Bia chegou um dia para mim e falou, Lucas, eu não tenho todas as respostas que você precisa para a sua vida. Eu não vou te ajudar a solucionar as suas crises existenciais, mas eu vou sim estar aqui com você, nesse domingo à tarde, assistindo série, e a gente vai passar por isso junto. E foi assim que a gente entendeu que a nossa linguagem do amor era entender que nem tudo a gente vai saber e vai entender, mas que a gente vai viver e vai passar por isso juntos. Legal, legal. Bom, a Adriana e eu, essa semana, nós fizemos 30 anos de casados. E aí, de vez em quando, quando a gente escreve, né, depois que você vai passando por essas fases, quando você escreve sobre isso, alguém vai mandar uma pergunta em inbox, vai perguntar, mas como que vocês fizeram para chegar nessa idade? E aí tem esse desafio, porque eu sempre penso, como que eu vou responder essa pergunta? Porque é como se você desse uma receita. E parte do que eu estou falando aqui tem a ver com esses elementos, a nossa intenção de manter isso. Mas tem algumas respostas que alguns de vocês que estão no segundo casamento, ou que não deu certo o seu casamento, tem respostas que não funcionam. E você vai encontrar essas respostas quadradinhas nas religiões, né? Não é nas igrejas, é nas religiões você vai encontrar a resposta quadrada, que vai dizer assim, não, Deus abençoou. Aí você fala, e ele não abençoou? A gente quer ficar junto. Eu sei de gente que queria ficar junto, mas chegou um momento que a crise foi insuperável. Então a gente vai chegar nesses lugares onde a gente não tem uma resposta. E é nesse texto, né, quando o Pet estava respondendo, que falou assim, que é uma questão... O Paulo, quando fala sobre casamento, ele fala é místico, é mistério. Então eu tenho um monte de mistério, né, do cuidado de Deus. Tem algumas coisas que eu consigo ver e fazer, mas tem bastante que é mistério, que é misterioso. Como que as coisas vão se dando para que a gente um dia fala, uau, eu tenho 30 anos, eu também estou surpreso. Feliz, mas surpreso. Porque eu trabalhei, no final, estava trabalhando para a semana que vem ser legal. E um dia chegou em 30 anos. Foi assim. Então, na nossa linguagem, eu tento ser fluente na linguagem da Adriana. A minha linguagem é palavras de afirmação. Então, eu falo e escrevo. Eu escrevo coisa legal para ela. Falo. Não tenho dificuldade para falar. E ela é serviço. Então, assim, eu falo que amo ela e ela fala, beleza. Se você lavar a louça, eu entendo. Né? É nesse caminho. É por aí. Mas, assim, eu quero ser fluente na linguagem dela. É verdade que a maioria das vezes sai... Sabe quando você aprende uma outra língua e tem sotaque? Você não consegue perder o sotaque? É assim. Eu fico o tempo todo querendo falar a língua dela, mas sai meio com sotaque. Não, tem coisa que eu não entendo, aí ela, o que você quis dizer? Né? E a gente vai nesse processo, aprendendo e desenvolvendo. E a gente tem essa intenção de fazer com que as coisas funcionem.
nesse texto, né, chega um ponto que ele fala sobre verdade. O amor não se alegra com a injustiça, versículo 6, mas se alegra com a verdade. Essa parte, o que o amor não é e o que o amor é. O que ele não se alegra? Injustiça. Então tem injustiça no seu relacionamento? Fala, isso não é amor. E com a verdade. Então ele tem uma composição verdade e amor, essa combinação é poderosa, verdade e amor, esse é o elementos juntos que fazem as coisas funcionar. Em Efésios, a gente é chamado para falar a verdade em amor. Mas de vez em quando a gente ouve algumas coisas que você fala, eita, é verdade, mas eu queria não ouvir. Ou é verdade, mas a verdade foi dita tão sem amor que dá uma vontade de ouvir uma mentira até. Porque é o que a gente sente. Então, se a gente considerar, né, fazer 2 colunas, verdade, amor e mentira, desamor, e fizer cruzamentos aqui, a gente chega em resultados e você vai encontrar isso, né? Verdade sem amor, uma relação agressiva. Porque quando a verdade é dita sem amor, dói, né? Nietzsche fala, quanta verdade a respeito de você é capaz de aguentar. É uma das perguntas dele. E essa é uma pergunta, sem amor, verdade a respeito de mim. Sem amor, dependendo do jeito que você falar, é chamar para briga. É verdade, você vai olhar no meu olho, vai falar a verdade, eu vou querer brigar com você. E essa é uma questão que a gente vai considerar. E nas nossas relações a gente pode estar encontrando isso, né? E vai encontrar essas variações, amor sem verdade. Verdade e amor é a combinação perfeita que vai levar para a maturidade. Na convivência familiar, principalmente no casamento, a gente vai encontrar, né, os desafios, né, para viver o amor. Ser o amor suporte, ser o amor que comunica, que vive, né, que troca. O amor sem verdade, ele pode estar acontecendo. E olha que difícil no amor sem verdade. Que o amor sem verdade ama, mas está ali, não é bem por amor. Está ali, mas é por medo. Então olha que difícil que a gente chega em algumas coisas, que é um sentimento péssimo para ter. Você imagina? Eu lembro de um amigo me falando que quando o pai dele chegava, eles tinham medo. A mãe dele falava, não faz barulho que o papai chegou. Gente, quando o pai chega é para dar abraço. Quando o pai chega para falar, meu pai chegou do trabalho, é para ficar feliz. O pai chega, está nervoso, não fala nada. Medo. As crianças estavam ansiosas esperando. Chega uma hora que está ansioso, é para o pai não vir. Então, se você tem uma relação que provoca medo, olha que perigo. Que perigo, que risco. Na Bíblia, o oposto de amor é medo. A gente acostumou, né, na nossa sociedade que o oposto de amor é ira, é ódio. Na Bíblia diz que é medo, que o perfeito amor lança fora o medo. Deus, o próprio amor, Ele quer que a gente esteja mergulhado no amor e na verdade, para que a gente possa permitir que aquela pessoa que te ama fale de você com você. Olha que desafio, falar de você com você. Porque de vez em quando a gente está falando de você com outra pessoa, eu falo de você com o terapeuta, de você com o pastor, de você com outro amigo, de você com um desconhecido, mas não fala de você com você, porque você é rancoroso, porque você é briguento, porque você está inquieto com coisas que não precisava estar, podia estar aberto, numa relação aberta, de falar em verdade e com amor, numa troca profunda. Jesus, né, é o presente, né? Ele encarnou entre nós cheio de graça e verdade. Graça e verdade dentro das relações, na sua vida familiar, no seu casamento, graça e verdade. Jesus na sua mesa, na sua vida. Graça e verdade presente. O poder dessa combinação maravilhosa que é Jesus na sua mesa. Lá na minha casa, quando a gente começou, né, os meninos foram ficando, as crianças ficaram maiores, a nossa refeição principal é no sábado de manhã. Por causa das coisas de ministério, as obrigações de todo mundo, sábado de manhã. Então, quando eu faço alguma coisa com alguém de vocês no sábado de manhã, pode ter certeza que eu abri mão da refeição principal lá de casa.
Em Apocalipse, quando João está escrevendo, falando sobre o momento importante, João está falando para uma igreja, ele falando que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei e comerei com você e você comigo. Eu não sei qual é a refeição principal na sua casa, no seu casamento, na sua família. Não sei qual é o horário. Pode ser que seja agora, vai ser hoje à tarde. Foi ontem à noite. Não sei qual é o dia, mas é importante você ter a refeição principal, onde ninguém quer faltar. Nosso mais novo tem 19 anos agora. Mas todo mundo faz a agenda pensando que tem que estar sábado de manhã em casa. A gente acorda mais tarde, compra a comida que quase todo mundo ali gosta, tenta fazer o que todo mundo gosta, e a gente se ama. A gente toma nosso café, meio almoço ali, sem pressa. Falando, ouvindo, como foi a semana, foi difícil, foi fácil, conta as histórias, dá risada, lembra de uma coisa do passado, lembra da próxima viagem, planeja coisas que a gente quer fazer juntos. É nessa mesa que Jesus quer sentar. Nessa mesa que você ama. Quando algum amigo está lá em casa, a gente começa a lembrar de histórias, e quase sempre alguém fica emocionado contando as coisas. Lembra de uma escassez lá da infância, lembra de uma coisa que não teve, uma coisa que faltou. Fica emocionado quando conta umas histórias das nossas. A gente, quando foi fazer a viagem dos sonhos, a gente, né, o meu filho conta essa história, né, quando ele geralmente vai contar a história de algum momento marcante da família, ele conta que a gente montou um PowerPoint e foi falando dos sonhos, aí chegou uma hora e pum! Mostrou o slide de Orlando e quando a gente ia para Disney. Na hora, o nosso filho mais novo começou a chorar. E aí a gente abraçou ele, não era para chorar, mas era o sonho que parecia que não ia acontecer. Naquela mesa, Jesus estava realizando o sonho. Graça e verdade, visitando a família. Onde a gente revela nossos sonhos, abre nosso coração. Onde eles me vêm pedindo perdão para a mãe deles, se eu falei alguma coisa errada, eles precisam ver eu reconhecendo quando erro. E ela falando também. É esse lugar que Jesus quer visitar. Um lugar de graça e verdade. Um lugar onde o amor vai amadurecendo. E eu acho que se os seus filhos veem você sendo maduro, o máximo que você pode, eles vão passar pelas fases um pouco mais rápido do que nós passamos. Eu espero que o amor esteja presente na sua mesa. Pelo menos em uma refeição por semana. É a minha oração que eu vou orar agora. Eu espero que hoje mesmo você receba um sonoro eu te amo. Você fale e ouça. Que você sinta-se amado e ame intencionalmente. Essa é a maturidade esperada de um cristão na sua vida familiar e no seu casamento, nas suas relações de amizade e na igreja. Vamos orar? Senhor Pai Todo-Poderoso, se apresenta aqui como aquele que o Senhor é, o próprio amor. Senhor, a gente quer experimentar esse amor poderoso na nossa vivência familiar, no nosso casamento, na nossa igreja, no dia a dia. A gente quer experimentar isso. A gente não quer ser enganado por alguém que usou uma linguagem para nos manipular. A gente quer falar de nós mesmos entre nós, na convivência íntima. Graça e verdade presente, amor e verdade presente. O Senhor na mesa. Que a nossa casa tenha uma mesa que o Senhor possa sentar sempre. Em nome de Jesus. Amém.